Alô, alô, terra chamando. Ora bem, vamos lá? Senão ficamos aqui para o lanche. E não podemos ficar aqui para o lanche. Pois não? Temos vida, não é? Ora bem, sem mais demoras, vamos iniciar então. É como eu vos disse, essas aulas obviamente são mais curtas. Ahm, e simplesmente vamos falar assim por alto na tarefa da condução. E vamos falar no tempo de reação, na distância de reação, ok? Que são, obviamente, temas também importantes. E então temos então a tarefa da condução. E a tarefa da condução divide-se essencialmente em três etapas. Recolha da informação, análise e decisão e a ação. Ok? Estas são as três etapas da tarefa da condução. Enquanto conduzimos, nós recolhemos a nossa informação. Mediante a informação recolhida, nós vamos analisar e vamos tomar uma decisão. E a partir do momento que tomamos uma decisão, nós passamos à ação. Sem dúvida alguma que a principal etapa é esta. Vocês têm que ver isto como uma conta de matemática, em que se vocês logo na primeira soma, na primeira subtração, na primeira multiplicação, vocês se enganarem a fazer, o resultado final, de certeza absoluta que vai ser errado. Ou seja, quando vocês falham na recolha de informação, ou recolhem tarde, ou recolhem mal, se calhar vão analisar mal, se calhar vão decidir fazer algo errado e vão executar uma ação errada. E executando uma ação errada, obviamente, maximiza, ou seja, faz com que seja mais provável nós termos o acidente. O essencial da recolha de informação é que, regra geral, vocês executam essa recolha de informação através do quê? Dos sentidos. Quais é que são os sentidos principais e que são utilizados na recolha de informação? São tudo perguntas de exame. Quais é que são os principais? Os dois principais. Nós recolhemos a informação enquanto conduzimos através do quê? Que sentidos? Já estão aí, certo? Visão, Visão, ok. audição, E, sem dúvida, a audição. Visão e audição. Sem dúvida alguma. Dos dois, qual é o principal? Cerca de 90 e tal por cento da informação é recolhida através do sentido visão, visão. Termos como campo visual, acuidade visual, tipos de visão, visão cromática, cores, perguntas de exame. O que é a visão cromática? A visão cromática é a visão que nos dá a capacidade de ver as cores. Visão estereoscópica é que nos permite ver ao longe. É a visão mais importante, pergunta de exame, é a visão mais importante para a realização da manobra de ultrapassagem. Visão estereoscópica, que é que nos permite ver ao longe. Avaliar distâncias. Por exemplo, outra visão que se fala, visão em túnel, a funila. É uma consequência da ingestão de bebidas alcoólicas. Nós ficamos com perda de visão lateral. Visão em túnel, a funila. O campo visual é assim. Vocês olham para a frente e conseguem ver para a frente e para os lados. Campo visual. Quando bebemos álcool, ele afunila. Então chama-se visão em túnel. Perda de visão lateral.
Isto é muito importante. Há cuidado visual, é a nitidez. Se vemos tremido ou vemos as coisas bem. Chama-se isso ter ou não ter, ou mais ou menos, acuidado visual. Há situações em que a audição se pode sobrepor à visão? Sim. Às vezes, naquela situação, torna-se mais importante o sentido ou audição do que a visão. São coisas mínimas. Podemos não estar a ver um veículo prioritário, mas através do som característico desses veículos, nós conseguimos perceber que ele está-se a aproximar de algum lado. E ainda não estamos a ter contacto visual com ele. Podemos estar parados num cruzamento, não termos visibilidade a ver se vemos carros, mas através do barulho da aproximação do veículo, nós conseguimos ver se ele vem de que lado é que ele vem, se vem longe, se vem perto. Portanto, há situações, certo, em que a audição se pode sobrepor à visão. É necessário nós termos, enquanto condutores, uma visão em 360 graus. Deixa eu ver onde é que ele está. Ok, deve ser por aqui. Exatamente. Lá está o nosso campo visual. É esta parte verde. Mas, enquanto condutores, certo? Nós temos que ver os 360 graus, ou seja, temos que ver tudo à nossa volta. Temos o campo visual, temos os espelhos, ou seja, retrovisor direito, retrovisor interior, retrovisor esquerdo. E depois temos aqueles pontos em que é essencial vocês se moverem dentro do veículo, ou seja, vocês procurarem nos espelhos, procurarem por cima dos nossos ombros locais onde só os espelhos nós não conseguimos ver o veículo, que são chamados os ângulos mortos, ou como muita gente chama agora, os, as pessoas que estão aí de nacionalidade brasileira chamam ponto cego, certo? Ok? A gente agora começa já a utilizar muitos destes termos, porque é? Diariamente ou quase diariamente lidamos com pessoas da nacionalidade brasileira. Okay? E são todos bem-vindos, como é óbvio. Ok? Portanto, ângulo morto, ponto cego. Estão aqui. E para vocês, isto significa que se vocês simplesmente se manterem estáticos e se fizerem apenas e só o movimento de olhar o espelho, poderá estar aqui algum veículo, algum obstáculo e vocês não o estão a ver. Portanto, é preciso movimentarem-se. Daí eu dizer, o cinto prende-nos à vida, não nos prende ao banco. Portanto, vocês estão ali a conduzir, mas vocês, o cinto, em caso de acidente, prende para vocês não ficarem ali presos ao banco, ok? Mas, enquanto estamos a conduzir, vocês fizerem este movimento para espreitar os veículos que têm, que é o que vocês têm de fazer, não se esqueçam, ok? Vocês têm que fazer esse movimento para ver lá os veículos ao vosso lado. Não é só, às vezes alguns só viram os olhos. Eu estava a ver. Não estão a ver. Porque quanto menos olharem, mais probabilidade têm de serem surpreendidos. E enquanto conduzimos, não se esqueça, nós temos que olhar o mais longe possível. Sempre lá para a frente, o mais longe possível. E depois, obviamente, de vez em quando, e consultamos os espelhos. Procurar sempre um ponto de fuga em caso de emergência. Vermos e tornar-nos visíveis aos outros, e esta tornar visível pode ser muitas vezes utilizar o sinal de luz, olha, eu estou aqui, pode ser, por exemplo, buzinarem, atenção, sem ser reclamação, ou seja, ser a utilização dos sinais sonoros em termos de, olha, estás-me a ver, eu estou aqui, e tentar sempre perceber um conjunto de situações. Isto é essencial. Vocês, para serem condutores defensivos, para serem cívicos, para terem comportamentos cívicos, para conseguirem recolher bem a informação, vocês têm que comunicar com os outros. E esses modos de comunicação, o dar piscas,
atempadamente. O pisca é como a RTP1, que é o primeiro canal português. É sempre o primeiro. A utilização dos sinais de luz não para dizer podes passar, porque os sinais de luz não se utilizam podes passar. Os sinais de luz utilizam-se para dizer atenção, eu estou aqui. Os sinais sonoros não se utilizam para reclamar com o outro. Utilizam-se, olha, estás-me a ver, eu estou aqui. E no outro dia evitei um acidente, um carro a sair de marcha atrás e nós estávamos parados atrás, ele começou a arrancar e eu buzinei e ele travou a tempo, senão ia nos bater. Por exemplo. Certo? Entendido isto, portanto, comuniquem com o outro, utilizem a comunicação certa. Por exemplo, como é que se agradece a um condutor? Um condutor facilitou-nos a manobra. Como é que se agradece? Sim, Giovanni. Com o polegar? Eu não sei, é o que se costuma fazer. Pulgar, Não? pulgar depende. Não. Mão, obrigado, mão aberta, obrigado. Não há cá luzes de perigo, não há cá 4 piscas, como vocês fazem. Isso é para quando o veículo está imobilizado por acidente ou por avaria. Agradecer é com a mão. Chamar um carro, olha, podes passar, eu estou-te a ver, é fazer assim com a mão. Eu É faço isso posso. geralmente quando eu tô quando eu vou passar, Sim, aí o carro cede minha passagem, né, isso é sim, obrigatório, claro, mas mesmo assim eu agradeço, porque ele poderia passar à exatamente. frente. Exatamente. Como eu também, por exemplo, a passar uma passadeira, apesar do carro ter que, regra geral, parar para nos ceder, eu sou o peão e normalmente também agradeço por ter parado. Porque sei que para muitos é muito difícil parar numa passadeira. Ok? Portanto, convém sempre haver esse civismo também do agradecimento. E o agradecimento é com gestos manuais. Cuidar é com os dedos, não é? Portanto, gestos manuais. Certo? Olha, obrigada. Fixe, obrigado. Correto? Ou podes passar, pode. Não há sinais de luzes para dar prioridade, não há luzes de perigo que vocês utilizam e veem os outros utilizar para agradecer. Isso não existe no Código da Estrada. Portanto, não o façam. Ok? Certo? Isto é muito importante. A partir do momento que nós recolhemos então a informação, é necessário vocês fazerem uma análise e tomarem uma decisão. A análise é a parte da interpretação, é uma fase em que é muito importante a vossa experiência. Ou seja, é aquela situação outra vez de eu estou a ver a bola, pode vir a criança. É a questão da parte da interpretação que vocês fazem da situação. Aquele carro, o autocarro acabou de parar, alguma pessoa que saiu do autocarro pode se lembrar de passar pela frente do autocarro e passar a via. E eu vou ultrapassar e contornar o autocarro e posso lhe bater. Então deixa-me ir devagarinho a ver se vem alguém aqui à frente do autocarro. Ok? E mediante essa situação, mediante essa análise também, vocês vão tomar uma decisão. E essa decisão é: eu vou fazer isto. Eu vou abrandar, eu vou parar, eu vou sinalizar, eu vou utilizar o sinal sonoro, eu vou acelerar, que pode ser, ok? Portanto, eu decidi fazer isto. E a partir do momento que vocês decidem e fazem, vocês passam a executar uma ação. E aqui a ação é aquilo que eu estava a dizer. É acionar um comando do veículo. Ok, perante esta situação, eu acho que se eu acelerar, vou resolver a situação, porque eu vou arrancar, vou passar rápido. É como às vezes, por exemplo, a mesma situação que eu falei de estar um carro a fazer marcha atrás e eu estou nele, ok? Estou atrás dele, certo? Mas eu estou com o carro a trabalhar e estou pronto a arrancar. O que é que eu posso fazer? Deixa-me arrancar, vamos sair daqui. Não, muitas vezes também já disse ao aluno: olha, mete marcha atrás, vamos, que ele não está a ver, faz marcha atrás. Nós não temos ninguém atrás, vamos nós fazer marcha atrás. Então foi essa ação que nós decidimos, ok? Em vez de estar a reclamar com ele ou em vez de estar coisa, se calhar ele nem nos dia da festa, a gente saiu dali. Olha, não te chegues tanto, porque ele, para mim ele vai fazer marcha atrás, por exemplo. Isso é uma ação. Ou travar, olha, vou travar e vou deixá-lo passar. Vou-lhe facilitar a passagem, é melhor, perante aquilo que eu estou a avaliar, perante a informação que eu recolhi, perante a análise que eu fiz, eu acho que o correto aqui é pararmos, ou é abrandar, ou é engrenar a uma velocidade. Então isso chama-se ação. Lá está.
Normalmente, se for tudo bem decidido e tudo feito nos timings, essa ação será a correta. Mais uma vez, é algo que aumenta com a experiência. Vocês, passando pelas coisas, começam a ter maneiras diferentes de proceder e o vosso controle do veículo também é diferente. Portanto, obviamente tem que existir sempre esse controle, esse conhecimento que vocês vão ter do vosso veículo. O comportamento do veículo, a velocidade do veículo, a aceleração do veículo, de certa maneira como vocês conseguem dominá-lo e depois, obviamente, a parte da atitude e a parte da aplicação das regras. Lá está, tudo junto. Por isso é que se diz que a tarefa da condução é algo complexo, porque implica sempre coordenação. Coordenação do pensar, do agir, do ver. Certo? Portanto, temos que estar ali sempre atentos. Concentrados. É uma coisa diferente. Uma coisa que tem que haver é, essencialmente, atenção. A concentração. Lá está, é aquilo que nós falamos. Nós não podemos estar demasiadamente concentrados numa determinada coisa. Porque senão vamos perder o resto. E há muita coisa. Quando vocês chegarem à parte da condução, do exame de condução, quando vocês forem condutores, que é o nosso objetivo no dia a dia, vocês vão ter que estar. Lembram-se daquilo que eu disse? Dentro, 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 fora, fora, fora. Quando vocês chegarem à parte da condução, do exame, das últimas aulas, do vosso dia a dia, vocês vão ter que estar onde? Dentro, 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 fora ou fora, fora? Dentro, dentro. Dentro, Fora, dentro, fora. dentro, fora ou fora, fora? Nas primeiras Assim que aulas vocês entrar estão dentro, onde? Nas primeiras aulas vocês estão dentro. onde? Desculpa, Dentro, Marina, repete. dentro. Dentro, dentro. Depois Sim, passa para a parte do dentro, fora. E quando forem exame, sim. quando forem condutores no vosso Fora, dia a dia, fora. vocês fora, fora. Não vão estar a pensar em qual é o pedal que vocês vão estar a carregar com o trânsito à vossa frente e vocês, como é que vão estar a olhar para a caixa de velocidades e ao mesmo tempo terem os carros a parar à vossa frente? Não, isso não pode acontecer. Certo? Certo? Ok. Sim. Pronto, ótimo. Anotem aí já a primeira palavra-chave. Primeira palavra-chave, neste caso, aula 3, certo? Número 45. 45. 45. 45. Ok? Portanto, aula 3, aula da apresentação. Aula 1, ontem. Hoje, aula 2 já tem 2. Aula 3 já tem um número. Falta o segundo que eu vou dar daqui para um bocadinho. 45, certo? 45, exatamente. Ora bem, depois temos uma coisa interessante chamada tempo de reação. Que é o tempo que o condutor demora a reagir. E esse tempo de reação é sempre controlado ou calculado desde que o condutor vê o obstáculo até começar a travar. Ou seja, executar uma ação. Vemos a bola, metemos o pé no travão. Esse bocadinho aí, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, chama-se tempo de reação. Quem é que reage? O condutor. É o tempo que ele demora desde o ver a tomar a ação. Ou seja, por exemplo, o começar a travar, que é o exemplo que eu dou aqui. E como é o condutor que reage, o que pode fazer com que esse condutor, com que nós, condutores, tenhamos um tempo de reação maior, ou seja, o que pode fazer com que nós nos tornemos mais lentos, vamos demorar mais tempo a pôr o pé no travão, certo? Chamam-se fatores internos. E os fatores internos temos como exemplo o álcool, os medicamentos, as drogas. Estava mal escrito, mas vocês já estou a comer ali palavras, já que é fome. O estado emocional, a fadiga, o stress, a sonolência. Ou seja, tudo isto que eu estou a pôr aqui chama-se fatores internos.
sempre que se vos sair perguntas, e é óbvio perceber isto, que vos fale, aquele condutor está fatigado, está com sonolência, está com a influência do álcool, certo? Quer dizer que piora o seu desempenho, como é óbvio, são fatores negativos, ou seja, são fatores que vão influenciar negativamente o condutor. Então, se ele está sob o efeito deste tipo de situações, quer dizer que o seu tempo de reação aumenta. Aumento do tempo de reação. O condutor fica mais lento, quer dizer que demora mais tempo a pôr o pé no travão. Ou seja, existe um aumento do tempo de reação. O que diminui, e também é óbvio, é a sua capacidade. O condutor fica menos capaz para exercer a condução. Fica com as suas capacidades reduzidas. Alguma dúvida? Reparem, ele fica mais lento, quer dizer que demora mais a reagir. Aumento do tempo de reação. Depois, vamos ter uma coisa chamada distância de reação. E a diferença entre a distância de reação e o tempo de reação é que o tempo é 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, a distância é metros. Durante aquele 1 segundo, durante aqueles 2 segundos, durante aqueles 3 segundos, o carro, durante o ver e pôr o pé no travão, o carro andou 1 metro, 5 metros, 10 metros, 20 metros, 30 metros. Portanto, é os metros que o carro anda durante o tempo de reação. Ou seja, se o tempo de reação é afetado pelos fatores internos, obviamente a distância de reação também será afetada pelos fatores internos. Quanto maior for o nosso tempo de reação, maior será a distância de reação. Portanto, este condutor está sob a influência do álcool, está fatigado, está com um efeito de drogas, a sua distância de reação aumenta. Só que aqui há outro fator importante que vai fazer com que o carro, durante o tempo de reação, possa percorrer, andar mais metros. Que é o quê? Imaginem que eu vou a X, já vão perceber, e demorei 1 segundo a reagir. Imaginem que eu ia a Y e demorei na mesma 1 segundo a reagir. O que é o X e o que é o Y? O que é que eu me refiro com X e Y? Alguém chega lá? O que é que Professor, pode pode fazer? falar novamente? Sim. O que é que eu posso? Já ia. O que é que eu posso alterar que faz com que no mesmo segundo ou em 5 segundos o carro ande mais metros? Muito bem, Samantha. A velocidade. Quanto maior for a minha velocidade, maior será a distância de reação. Eu até posso demorar 1 segundo a reagir. Mas se eu ia a 50 km por hora e se eu for a 100 km por hora, certo? Durante esse segundo, o carro, se calhar, quando eu ia a 50, andou, por exemplo, 5 metros. Se eu vou a 100, nesse mesmo segundo, o carro já andou mais metros. Normalmente diz que quadriplica. Perceberam? Dá para perceber isto?
Eu demorei na mesma, eu estava fixe, eu demorei 1 segundo. Mas como ia com mais velocidade, entre eu ver e pôr o pé no travão, o carro andou mais metros, porque eu estava com mais velocidade. Ou seja, quanto maior for a velocidade, maior será a distância de reação. Depois temos a distância de travagem. Ok? E a distância de travagem, a coisa foi abaixo, é contabilizada ou começa a ser contabilizada a partir do momento que vocês começam a travar até o carro parar. Ou seja, vocês viram a criança, meteram o pé no travão, o carro andou X metros, distância de reação. A partir do momento que termina a distância de reação, ou seja, a partir do momento que vocês pisaram o travão, começa a contar a distância de travagem. Eu pus o pé no travão, os metros que o carro agora vai andar, 5, 10, 15, 20, 100 metros, 200 metros, vai depender de outro tipo de fatores, chamados fatores externos ao condutor. E o que é que vocês acham que são os fatores externos? Alguém consegue chegar a um exemplo? Conseguem ou não? Muito bem. Ou seja, condições da via. Quando chove, como é que está a via? Molhada. Ou seja, imaginem, vocês vão a 50 km por hora e têm o piso seco. E vão a 50 km por hora e têm o piso molhado. Com o piso molhado, a distância de travagem vai ser maior. Portanto, as condições da via, que pode ser molhada, com areia, com óleo, com combustíveis, este tipo de coisas faz com que a distância de travagem seja maior. Depois, existe as condições do veículo. O que é que o veículo tem que pode fazer com que a distância de travagem seja prejudicada? O sistema de travagem e o quê? Os pneus. Exatamente. Podem estar muito gastos ou até carecas e a distância de travagem será maior. Depois temos a inclinação da via, que pode ser um aspecto positivo. A inclinação da via pode ser um aspecto positivo, se for a subir. Porque a própria subida, o que é que vai fazer? Vai com que a distância de travagem seja menor, porque a própria subida, a inclinação, trava-nos o carro. Mas a inclinação da via pode ser o quê? A descer. E numa descida, a distância de travagem será maior. À mesma velocidade, vocês tentarem travar o carro a descer, certo? Ou em plano ou a subir, obviamente na descida, a distância de travagem será maior. Assim como o fator, mais uma vez, velocidade. Quanto maior for a velocidade, maior será a distância de travagem. Obviamente, nós pomos o pé no travão, mas o carro vai andar muito mais rápido, vai andar muito mais metros, porque nós estávamos com mais velocidade. Se não há nada em contrário. Certo? Ou seja, basicamente, nós temos alguma coisa deste tipo. Que é melhor mostrar-vos aqui. Deixa eu ver se eu tenho isto aqui. Tenho. Não é neste, já posso fechar. Que é qualquer coisa deste tipo aqui. Deixa-me ver. Ok? Nós temos a primeira parte, que é o condutor apercebe-se do obstáculo e começa a travar. E temos então aqui a reação. Depois começa a travagem, o condutor trava até o automóvel parar. A soma das duas
vai ser a paragem. A distância de paragem é... Aqui também já posso tirar, para não enganar. Distância de paragem é a soma da distância de reação mais distância de travagem. Distância de reação mais distância de travagem é distância de paragem. É a soma das duas. É a distância de paragem é o ver e o parar. A reação é o ver e começar a travar. A travagem é o começar a travar e o parar. Agora, para vocês ainda interpretarem melhor isto, eu criei uma tabelinha que no PDF já está lá construída, mas eu aqui vou carregar. Esperem aí, onde é que eu tenho isto? Aqui. Okay. Certo. Isto é mesmo para vocês levarem com vocês, ok? Na vossa cabeça, porque vai-vos ajudar a responder a muitas perguntas. Isto principalmente na aula 12 do próximo módulo. Distância de reação, distância de travagem, distância de paragem. Esta mais esta é igual àquela. Ok? Quando falamos nos fatores internos, álcool, drogas, fadiga, medicamentos, o que é que nós dissemos que acontecia à distância de reação? Aumentava, mantinha ou diminuía? Estou à espera. Se o condutor estiver sob a influência do álcool, o que é que acontece à sua distância de reação? Aumenta, mantém ou diminui? Aumenta. Aumenta. Muito bem. Nos fatores internos, ou seja, quando eu falei na distância de paragem, na distância de travagem, ok? Eu falei em fatores internos. Eu disse, o álcool aumenta a travagem. O que é que vocês acham que acontece à distância de travagem quando nós estamos sob a influência do álcool? Era bom, Samantha. Então toda a gente bebia álcool. Bebemos álcool e a travagem diminuía. Eu falei. Aumenta. Eu falei, aumenta. Estarmos bêbados faz com que a travagem com o carro não trave? Lá está. É esta Sim, confusão. porque aumenta. Uma coisa leva a outra. Não, senhora. Não, eu acho que é no sentido de a tua reação é que fica mais lenta e não a do carro propriamente. Exatamente. Vocês com o álcool podem demorar a pôr o pé no travão e por isso é que nós respondemos aumenta a nossa reação. Se depois de vocês meterem o pé no travão alguma coisa falhar, não tem nada a ver com estarmos com o álcool. Se os pneus estiverem carecas, não é por nós estarmos com o álcool. Se a estrada está molhada, não é por nós estarmos com o álcool. Estão a entender? Ou seja, vocês não podem responder que o álcool aumenta ou diminui a travagem. E é aí que vocês erram nos exames. É que não altera. O álcool, as drogas, a fadiga não têm influência na distância de travagem. Porque vocês demoraram a pôr o pé porque estavam cansados, mas puseram lá o pé. E a partir do momento que põem lá o pé, se alguma coisa falha, não tem nada a ver com o vosso cansaço. Mas está entendido agora? Eu disse-vos que não importava errar. Aliás, é errar que se aprende. O importante é agora vocês, depois da explicação, perceberem e não irem fazer asneiras.
Porque eles metem, este condutor está sob influência do álcool, e metem uma resposta a dizer aumenta o tempo de reação, aumenta a distância de reação, aumenta a distância de travagem. Essa já não está certa. O aumento do tempo de reação está certo, o aumento da distância de reação está certo, mas o aumento da travagem não está certo. Porque não altera. Percebido ou não? Mas está percebido mesmo? Ok. E os outros também? Marina, tá? Ok. Agora, o que é que vocês acham que acontece à paragem? Aumenta, diminui ou não altera? À paragem. Tem que aumentar. Porquê? Se a reação é mais. Se a paragem é a soma da reação mais a travagem, se aqui aumentou, mesmo que esta não se altere, isto é uma conta de matemática. Esta tem que aumentar também. E agora, quando nós falamos na reação, nós falamos em fatores externos? O estado do veículo, o estado da via, afeta a minha reação? Não afeta. O que é que afeta? Aumentando o quê? A paragem, a travagem. E, obviamente, aumenta também a paragem. Qual foi a única coisa que nós falamos nos fatores internos que diminuía? O que é que eu disse que diminuía quando A nós velocidade. Hã? Velocidade. A velocidade. Estás com o álcool, aumenta a velocidade? Não devias era nem andar, não é? Não tem nada a ver. Olha bem para lá, vejam o que eu escrevi, que eu pus que diminuía. Qual Acho é que a a única fadiga. coisa? Hã? A fadiga? Diminui a fadiga? Sim, a fadiga diminui. Com a Diminui? sonolência. Diminui? Não, vocês não estão a Sim, perceber a pergunta. O que é que eu pus? Se nós tivermos sobre o efeito do álcool, de medicamentos, de drogas, a fadiga, estarmos com o efeito do sono, qual é a única coisa que diminui? A nossa O reação. tempo de reação. Diminui o tempo de reação. O que é que diz aqui no tempo de reação? Olha, lei. Aumenta. Aumenta o tempo de reação. Diminui o tempo de reação. Não, o que é que diminui? Está aqui em baixo, rapazes. Olha aqui, pessoal. Capacidade. A única coisa que diminui é que nós ficamos menos capazes para exercer a condução. Porque diminui o quê? A nossa capacidade. Ficamos menos capazes. É estas perguntas que vos saem. Este condutor está sob a influência do álcool. Procurem uma resposta a dizer diminui a capacidade ou procurem uma resposta que diga aumenta o tempo de reação, aumenta a distância de reação, aumenta a distância de paragem. São as 4 respostas de tipo. A única coisa que diminui com o álcool, com medicamentos, com as drogas, é a nossa capacidade. Nós ficamos menos capazes, ficamos com menos capacidades para conduzir. Por isso é que nem devemos conduzir, se calhar. Está percebido? Entenderam agora? E porque é que eu, apesar da explicação, faço este quadro? Porque é isto que vocês erram. Em termos de distâncias, a reação, o álcool, as drogas vão aumentar a distância de reação, vão diminuir a minha capacidade. É isto que vocês têm que entender. Agora, quando nós falamos em distâncias, quer seja de reação, quer seja de travagem, eu coloquei o fator velocidade em ambas. Eu disse, quanto maior for a velocidade, maior será a distância de reação. Quanto maior for a velocidade, maior será a nossa distância de travagem. Quanto maior for a nossa velocidade, obviamente maior será a nossa distância de paragem. Velocidade
É o fator que aumenta todas as distâncias. Obviamente, o aumento da velocidade. Quanto maior a velocidade, maior será. Quanto menor for a velocidade, menor será a distância de reação, menor será a distância de travagem, menor será a distância de paragem. Por isso é que o fator velocidade é muito importante. Ok? Em relação aos outros fatores, internos e externos, não se esqueçam, internos afeta a reação e afeta a paragem, externos afeta a travagem e afeta a paragem. Portanto, não se esqueçam desta parte do os externos não alteram a nossa reação, os internos não alteram, nem aumenta nem diminui a nossa distância de travagem quando nós estamos com influência do álcool. Não altera. Portanto, não coloquem aumenta a distância de travagem, muito menos diminui. Porque então aí é que era um absurdo. Não é? Senão toda a Em gente via relação, álcool e o carro travava mais depressa. em relação aos outros fatores internos, É igual. é igual também? Sim, qualquer fator interno não tem influência na travagem. E qualquer fator interno, se vocês estão sob a influência desse fator, o stress, basta estar estressado, a nossa reação já não é igual. Já piora. Se piora, é porque quer dizer que ela aumenta. Porque se diminuísse era ótimo. Não é? Se eu tivesse cansado, fosse conduzir, e esse cansaço fizesse com que eu visse o obstáculo e metesse o pé rápido no travão, era maravilha. Não. Esse cansaço vai fazer com que eu, se calhar, me aperceba até do obstáculo mais tarde, certo? Ou às vezes até o álcool faz com que eu nem me aperceba dele e nem reação tenha. A mim acontece. Ok, tendo reação, essa reação vai ser mais lenta. Eu vou ver, mas vou demorar mais tempo a reagir. Seja qual for o fator interno. Ok? Por isso é que eu falo fatores internos. E para não estar sempre a dizer álcool, drogas, fadiga, medicamento, stress, estado emocional. Então, numa só palavra, falamos fatores internos. Qualquer fator interno influencia negativamente, ou seja, diminuindo a minha capacidade para conduzir, aumentando o meu tempo de reação, aumentando a minha distância de reação e aumentando a distância de paragem. Não afetando a distância de trabalho. Está feito? Sim ou não? Pode só voltar à página anterior, se faz favor. Sim. Espera aí. Esta? Mais para baixo, se faz favor. Sim, sim, sem problema. Mais para baixo ainda? Ah, calma, eu consigo mexer. Ah, consegues. Ok? É só pedirem. Ora bem, segunda palavra-chave, aula 3, número 57. Segunda palavra-chave, número 57. Está apontado? Sim ou não? Ok. Intervalo, porque eu tenho que criar sempre, 12 e 20. A próxima aula são 5 minutos. Vamos é perder tempo. É explicarmos o próximo módulo, está bem? Também Professor, você deu sim, a palavra passe? dei. A segunda Ah, já. consegue-me dar porque eu não sei, a minha net está sempre a trabalhar. Eu Ok. deixo de ouvir A e tenho que segunda voltar a entrar. segunda palavra-chave desta aula, que é a aula 3, número 57. 57. 5-7, ok, obrigado. Ok, pessoal? Voltamos às 12h20, certo? Certo ou não? É Certo? só mesmo que eu tenho que quebrar aqui um bocadinho e trocar os coisas. Já está tudo passado? Tá. Pronto, até já. Já. Até já então. Amém.